Está no ar o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM. Estamos abrindo alas aqui para receber você e para receber aqui 3 grandes prefeitos do nosso estado de Goiás. Quero começar apresentando a prefeita de Porangatu, Vanusa Valadares. Um prazer receber você aqui. Também estamos aqui com o prefeito Luizney Araújo de Corumbaíba, seja muito bem-vindo. E o prefeito Ferrugem de Nazário. Seja muito bem-vindo também, prefeito. E fica ligado, nós vamos rodar a vinheta e daqui a pouco a gente vai dar aquele papo de alto nível com esses prefeitos que estão aqui. Esse é o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM. Prefeita Vanusa, não poderia deixar de começar com você, que está nos prestigiando aqui no Papo de Prefeito, que tem uma belíssima trajetória já reconhecida no nosso estado, e prefeito de segundo mandato. Conta pra gente todo esse desafio que já teve experiência no setor público, na área social, e depois aceita o convite da população para poder assumir a prefeitura. Também já esteve aqui na capital, trabalhando em outras funções. Conta pra gente como que foi toda essa trajetória, os principais desafios e as soluções encontradas. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui falando um pouquinho, sobre política. Realmente, a trajetória minha na política, ela já tem um bom tempo, Eu iniciei em 2004, quando o meu esposo foi candidato a prefeito, a primeira vez, e naquele momento eu não sabia que eu era política, E ali gostei muito de fazer campanha, participei ativamente. Despertou a vocação ali. Ali eu descobri meu talento. E aí, realmente, eu gostei muito de fazer política e gosto de fazer. Caminhei bastante, ouvindo a população, ouvindo, vendo as necessidades, os anseios, e vi que a política é uma forma de transformação, A gente tem condições de transformar a vida das pessoas. E meu marido, ele não foi eleito, mas quando foi em 2006, o grupo político entendeu que eu poderia ser a candidata a deputada estadual. Na época eu nem acreditei, Falei, não, vou disputar, o grupo está pedindo, mas não acreditava que seria eleita, Aí trabalhei, realmente vesti a camisa bastante, corri atrás e fui eleita deputada estadual com 33 anos, Aí Caramba, que eu me apaixonei mais ainda na política, E trabalhei muito. Depois meu marido se tornou prefeito, eu fui ser secretária de Ação Social. E lembrando, nessa época, que eu fui secretária, nós não tínhamos os recursos, e nem o convênio que é obrigação hoje o Estado ter, junto aos municípios, do repasse para assistência social. E não era feito esse repasse. E hoje a gente está vendo a quantidade de recursos que chega. Porangatu mesmo se destaca muito nas ações sociais, devido essa parceria junto ao governo do Estado. Então, naquela época, eu não tinha tanto, E depois, quando o nosso governador Ronaldo Caiado se tornou governador, fui convidada a ser presidente da SEASA, E ali também consegui construir um trabalho na parte de gestão, cuidando daquela central de abastecimento. E depois o governador chegou para mim e falou, Vanusa, lá em Porangatu para ganhar a eleição, e olha lá que não vai ser fácil, Então eu te apoio para você ser a candidata. Falei, vamos, E saí candidata, ganhei com a diferença apenas de 45 votos. Nossa. Foi uma disputa assim acirrada, contra o prefeito que estava no poder, contra o outro adversário forte, E ganhei. E daí, então, a gente tem trabalhado bastante para transformar a nossa cidade. Eu vejo assim, quando eu entrei, o que eu entendi que eu tinha que fazer com que o povo de Porangatu resgatasse a sua autoestima, tivesse vontade de viver em Porangatu, porque a reclamação era geral. Porangatu não prestava, a cidade estava acabada,
todo mundo falava mal da cidade. Então, o desafio que eu tinha era transformar o que as pessoas estavam vendo. E daí nós partimos por um trabalho bem intenso, conseguimos fazer muitas coisas, né? Inclusive fiz 70 quilômetros de asfalto dentro da cidade, recuperamos muitos bairros assim, antigos que tinha muitos anos que não recebia manutenção e conseguimos resolver muitos problemas. Trabalho sério, grandes resultados, a reeleição natural. Agora já em segundo mandato, tendo o desafio de fazer que ele seja melhor que o primeiro. Com certeza. Então, e durante a campanha da reeleição eu falava, eu vou trabalhar como se tivesse sido o primeiro mandato, né? E estou fazendo isso, coloco a equipe, né, nossos secretários, motivo eles todos os dias para a gente continuar entregando para a população, não deixar o povo contrariado, que a gente tem que dar atenção em tudo que as pessoas estão falando para a gente conseguir resolver. Prefeito Wisner, conta para a gente como foi o seu chamado, a sua convocação para esse time de craques que são os prefeitos do estado de Goiás, sempre enchendo a gente de orgulho. No seu caso, um pouquinho diferente. Esse chamado foi mais recente. Não foi. Na verdade, não. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade, Leandro, ao Zé Délio, cumprimentar o prefeito Ferrugem, cumprimentar a prefeita Vanusa. Dizer que é um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre a trajetória, sobre as dificuldades, né, que nós enfrentamos em Corumbaíba. Mas eu não estou no segundo mandato consecutivo, mas é o meu segundo mandato. Eu fui prefeito em 2017 e 2020, perdi a reeleição em 2020 e voltei em 2024. E aí bateu uma saudade no povo. Essa é a verdade. Sentiu falta. Essa é a verdade. Lá em 2016 eu recebi um convite, nós fizemos um grupo lá para suceder o então prefeito. E aí deu certo, eu fui eleito em 2016 com o apoio do então prefeito. E acabou que eu e meu vice, nós nos rompemos lá em 2017, já no início. E eles formaram aquele grupo deles, que era antigo, eu era o novato no grupo, né? E, infelizmente, em 2020, eu perdi as eleições para aquele grupo lá. Mas, em 2024, a população entendeu que aquele mesmo grupo não poderia continuar. Eu até copiava um pouco o governador Ronaldo Caiado, que quando falava, nós vamos devolver Goiás aos goianos. E Corumbaíba eu falava, vou devolver Corumbaíba aos corumbaibenses. E a mesma quantidade de votos que eu perdi a eleição em 2020 foi que eu ganhei a eleição em 2024. O interessante é que fomos eu, o meu vice-prefeito atual, o Diogo, e com o apoio de um prefeito que foi prefeito lá em 88. Olha. Contra a máquina, o prefeito e 5 ex-prefeitos. Então nós lutamos contra todos, né? Mas foi uma trajetória boa, nós fizemos, eu entendo que uma boa administração entre 2017 e 2020, mas teve aquelas dificuldades. Pandemia, o governador Ronaldo Caiado, que assumiu um estado em dificuldades em 2019, 2020, que repasses atrasados, não pôde ajudar os prefeitos. Eu me lembro que ele fez uma reunião, nos convocou e falou assim, Wisner, entre Corumbaíba e a ponte Quincamariano, que é na divisa entre Goiás e Minas, faça a operação tapa-buraco para mim, que o Estado não tem dinheiro. Nós fomos lá e fizemos. Você, com a sua dificuldade, ainda dando uma mão para o governador. Nós demos uma mão para ele. Mas aí, quando foi agora em 2025, entreguei 2020 a prefeitura redondinha, tudo organizado, e recebo a prefeitura em 2025 com 13 milhões de dívidas. Nossa! Né? Infelizmente, 13 milhões. Mas isso faz parte. A sociedade sabia que nós tínhamos condições de resolver essas questões. No ano passado nós pagamos entre 8 e 9 milhões e agora esse ano estamos pagando o restante, mas organizando a cidade. Cidade hoje que tem uma autoestima elevada, os corumbaibenses sentem orgulho, graças a Deus, em morar em Corumbaíba. Ela realmente está sendo devolvida aos corumbaibenses. Enfrentei dificuldade de todas as ordens, não só financeiras, mas uma cidade toda suja, abandonada, infelizmente no estado caótico. Mas hoje não, hoje vai bem, né, graças a Deus, e temos muito apoio aí do governador, falaremos sobre isso ainda hoje, né, sobre parcerias, mas essa trajetória é muito importante. E hoje, o que é mais importante? Que a comunidade apoia a administração.
Tem que estar de mãos dadas com a sociedade, né, prefeito Ferrugem? Conta pra gente aí dessa experiência e trajetória. Seja muito bem-vindo. Então, cumprimentar o Isla, Vanusa, estamos aqui juntos no papo de prefeitos e trocando experiência. A minha trajetória, eu fui vereador em 82 e 88. Olha só. E sempre participando da política. Tinha pretensão política para prefeito lá atrás. Quando agora, no final, eu já com 65 anos, apareceu a oportunidade, um grupo me chamou para que nós vamos ganhar as eleições. Eu falei, não tem dinheiro, estava quebrado, era sementeiro, tinha quebrado, tinha dívida. Eu falei, não tem condição. Não, vamos junto que nós vamos ganhar a eleição. Fizemos um grupo e eles dividiram o grupo e nós fomos para a eleição, eu ganhei a eleição com 192 votos de frente. Então, apertado, mas um pouquinho menos apertado. Menos apertado do mesmo que era Vanusa. Nós éramos 5 candidatos, 3 disputavam. Um ex-prefeito, então nós tínhamos 3 concorrentes fortes. E, graças a Deus, Deus nos abençoou e saímos vitoriosos na trajetória. E lá fomos trocar as experiências e procurar administrar a cidade, que eu peguei ela com caos. Para ter ideia, eu gastei 32 caminhões de massa asfáltica para tampar buraco. Caramba, isso troquei 800 lâmpadas queimadas. Isso em 90 dias. Então, foi um desafio. E, graças a Deus, foi tudo dando certo. Sou o único prefeito reeleito na história de Nazário. Então, e nessa última campanha, enfrentei o adversário, que foi o meu concorrente, mas com todos os ex-prefeitos políticos juntos. Só tinha um ex-prefeito que me apoiava. Tudo na rua, campanha feia mesmo. Corpo a corpo, não é apoio não, os ex-prefeitos, campanha de porta em porta. E fake news e só mentira, mas graças a Deus, Deus nos Mas abençoou. essa vitória foi um pouco mais tranquila. Foi mais tranquila, mas foi apertado. Foi por 398 votos também. Aumentou. Aumentou, né? Pelo menos aumentou, mas era para ser mais tranquila. Que a gente trabalhou muito na cidade, então realizamos e voltamos à autoestima da cidade. Nós transformamos a cidade. Isso lá, o que aconteceu? Quando eu entrei, procurei um prefeito atuante no estado que eu via sempre as publicações dele e ele fazia obras. Eu bati lá. Eu preciso do ensinamento. Aí o que foi? Eu tinha um desafio, a minha cidade, dessa situação, e não tinha nada. Aí ele falou, o segredo é mão de obra própria. Se for listar tudo, se for listar, não. Então você tem que listar os materiais e pronto. Aí eu listei uma empresa de prestação de serviço. Aí eu reconstituí o hospital, prefeitura, CRAS, as escolas, nós pegamos naquela pandemia, estava fechado, reformei todas as escolas, a escola nossa hoje é referência. Eu bato no peito e falo, não tem escola particular igual as nossas, tanto na estrutura física e no aprendizagem. Somos selo ouro atual, viu? Hoje tem festa, hoje tem festa lá, tem desfile, comemoração por isso. Já o ano passado fomos selo ouro, novamente agora. Então, a nota nossa no IDEB é alta, uma das primeiras. Graças a Deus, uma administração que tem o trabalho e a bênção de Deus. O senhor que tem experiência no mercado de sementeira, sabe que plantando colhe, né? Plantando é o que a gente faz, plantando colhe. Então os desafios é imenso. Graças a Deus a gente está dando conta de solucionar. Bom demais esse papo. Eu vou fazer aqui um rápido intervalo. Quero agradecer os nossos patrocinadores, que são a Megasoft, Inteligência em Gestão, ICS, Sistema de Saúde, a IA, Consultoria Empresarial, a Abrema, o Secov Cred e a Chancela Consultoria Imobiliária. Continua com a gente rapidinho, o intervalo é curtinho e a gente continua com esse bate-papo aqui. Esse é o Papo de Prefeito.
Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Sicoob Secovicred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Sicoob Secovicred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Sicoob Secovicred. A IA Soluções Empresariais resolve o problema da gestão pública, com auxílio no Colare, gestão de RH, licitações, obras públicas e gestão de contratos. Estamos de volta e eu queria lembrar, ouvindo aqui o prefeito Ferrugem falar da evolução da educação na cidade dele, eu me lembrei de um grande amigo, prefeito do Pará, que eu conhecia, Oswaldinho Assunção, prefeito de Xinguara, ele prefeito, o Célio Negro, prefeito de Cumaru. Eu tive a oportunidade de bater um papo com os dois meses atrás. E aí o prefeito Célio, que é presidente da AMAT Carajás, que é a Associação dos Municípios do Sul do Pará. Ele contando que ele foi provocado pelo Tribunal de Contas lá do Pará, questionando a qualificação de alguns dos servidores comissionados no município dele. Ele falou, chamou o jurídico, falou como que ele tinha que responder aquilo, mas bateu um papo também com o secretário de Educação dele. Ele falou assim, eu estou achando que eu estou vendo aqui uma oportunidade nessa provocação. Vamos chamar a turma e vamos colocar todos para fazerem qualificação dentro do nosso município. Então existe EJA, programa híbrido, existem alguns programas de capacitação para determinadas tarefas, chamar sindicato rural, enfim, fez uma composição, colocou todo mundo para voltar a estudar, os trabalhadores voltarem a estudar. E eles se engajaram nesse projeto, eles se voluntariaram também, obviamente, para dar aquela resposta. E aí ele qualificou o município também nos índices de educação, inclusive no percentual de habitantes em qualificação, e ele depois foi perceber que ele teria também um repasse maior do Fundo Nacional da Educação. Olha só como que ele identificou um problema, criou uma cadeia de ações em benefício coletivo que se tornou uma grande solução para o município. A AGM, que é a associação mais antiga aqui do estado de Goiás, que agora, sob o comando do presidente José Délio, pela primeira vez na história, tem todos os 246 municípios associados, ela adota justamente esse debate com os municípios. O propósito, inclusive, do Papo de Prefeito é esse: compartilhar experiências, discutir soluções. O próprio prefeito José Délio, antes de ser presidente, já era muito consultado pelos colegas pela grande gestão que ele faz ainda em Hidrolândia, prefeito reeleito, candidatura única, justamente por causa dessa grande performance dele. E isso não se faz sozinho, faz com a associação, faz com o apoio do governo do estado, se faz com o apoio do governo federal e entre municípios também. Eu queria voltar agora a pergunta para o Isner, porque me chamou a atenção, Isner, que lá atrás você teve uma ocasião em que você teve que estendeu as mãos para o governador Ronaldo Caiado, que iniciava um governo aqui no estado com muita dificuldade, precisou da sua ajuda para tapar buraco na rodovia. E agora que você volta, parece que virou o jogo. Graças a Deus, né? O Ronaldo Caiado, o melhor governador do Brasil, sem sombra de dúvidas. Graças a Deus, um grande governador e parceiro dos municípios. Eu achei interessante hoje, participando do evento que teve da entrega de uma van para assistência social, né? A dona Gracinha Caiado entregando para os 246 municípios. E o Daniel Vilela, quanto ela, falando, olha, aqui não tem distinção de prefeitos. Não tem partido A, não tem partido B. Nós fazemos para o estado de Goiás. E naquele momento eu entendi que eu tinha condições de ajudar nessa operação Tapa Buracos, e hoje nós vemos aí o estado de Goiás ajudando os municípios e principalmente Corumbaíba. E eu cito um exemplo, as últimas casas populares a nível de parceria feitas em Corumbaíba foi, salvo engano, em 2013, 2014. Quando eu assumi em 2017, eu criei um programa Minha Nova Casa, construção de casas populares com recurso próprio.
e nós fizemos naquele mandato 25 casas. Vieram em 2021, 2024, não fizeram nenhuma. Inclusive, casas pela GEAB aí, o governador, o próprio Ronaldo Caiado chegou e falou assim, olha, vocês não vão construir em Corumbaíba para eles, né? 2023, 2024. Não, nós não temos terreno. E eu cheguei lá agora, no ano passado, regularizei e está começando a construção de 50 casas pela GEAB a custo zero. Então, é o governador reconhecendo aquilo que os municípios fizeram por ele lá em 2019, 2020, e agora retornando para os municípios dessa forma. Então, a parceria com o governador Ronaldo Caiado é muito importante, um governador sério que saneou as contas do Estado e agora devolve aos municípios aquilo de direito. São casas, são carros, recapeamento de pavimentação asfáltica. Então, isso é muito importante, a parceria. Temos aí os nossos deputados estadual, Jamil Calife, federal, Adriano do Baldi, e se não fosse essas parcerias para realização de festas, aquisição de veículos novos, de maquinários novos, a prefeitura, principalmente Corumbaíba, que tem uma arrecadação pequena, não teria condições de fazer uma boa administração. Prefeito Ferrugem, o senhor é o mais experiente entre todos nós aqui na política, de uma forma ou de outra, desde a década de 80. É muito importante fazer a separação, né? Cada um tem a sua filiação partidária, cada um tem as suas convicções políticas, mas na hora de entregar as vans, por exemplo, como foi citado pelo Wisner, tem que entregar para todo mundo, tem que baixar as bandeiras partidárias e entender que o benefício precisa chegar no cidadão. Eleição é outra história e o embate é natural e é bom que aconteça porque a disputa qualifica o debate e força o vencedor a entregar bons resultados. Conta pra gente como que é essa condução quando está no cargo, diferente de quando está nas eleições, e as parcerias que são feitas. Não, igual o Wisner falou, a parceria com o governo do Estado não tem distinção com prefeito ou partidarismo. Então, todos os municípios têm acesso e tem aquele que procura o Estado. O governador sempre atendeu, nós temos uma parceria com o governo e ele tem nos atendido no recapeamento do asfalto, na ação social, tudo que a gente precisa, a Gracinha leva para nós. Tem a patrulha mecanizada que leva aos municípios. Então, o prefeito que disponibiliza a trabalhar para o povo, ele tem o apoio do governador na administração. Isso tem acontecido em todos os municípios. Então, isso para a gente, e a gente tem a GM, que nos apoia, que busca também as parcerias para os municípios, que o Zé Délio e o Paulo sempre vêm trabalhando junto com nós e buscando as soluções para a gente. Então, cada dia melhor, cada dia facilita mais a vida dos prefeitos para realizar, igual o Isa falou, a doação. Hoje, todas as prefeituras têm caminhões, reto, pá, PC, pipa, todo o maquinário que vem através das emendas dos deputados federais. Lá nós temos o deputado Zé Nelto, que é o representante nosso, e o Lucas do Vale estadual. Então, nós somos muito bem atendidos por eles no nosso município. Então, só tem que agradecer, a frota nova está lá e está trabalhando todos os dias. O mais importante muito é isso. Vanusa, você já foi deputada e sabe como é importante estender as mãos para os prefeitos e trabalhar em parceria. Agora, já no segundo mandato de prefeita, também está do outro lado do balcão e levando mais diretamente o resultado para o cidadão, né? É a cidade onde a vida acontece. Você está lá do lado de cada um desses habitantes de Porangatu. É isso. Leandra, eu fico ouvindo, né, 2 prefeitos aqui e refletindo o quanto é importante ter um líder, né, como o Ronaldo Caiado, que tem esse tratamento igualitário com todo o Estado, né, com todas as prefeituras, sempre olhando as necessidades, vivenciando essas políticas que chegam na ponta, né, e que essas políticas são necessárias e que os prefeitos, na maioria das vezes, não têm condições de estender as mãos.
né, e de poder ajudar. E quando tem essa parceria com o Estado, e que ela realmente é efetiva, não somente nas promessas, na conversa, porque senão o prefeito faz o compromisso, e aquele compromisso, e quem fica lá na ponta, e que o povo está batendo na porta, você não consegue atender se aquela parceria não for honrada. E a gente, ao longo desses anos, eu sei que tanto o Ferrugem quanto o Isney está tendo essa experiência agora, mas o Ferrugem sabe que todos os compromissos que foram feitos com os municípios foram honrados, né? A gente vê essa linha que o governador trabalha com transparência, seriedade, honestidade, honrando esses compromissos, facilita o nosso trabalho. Daí essa possibilidade dos prefeitos, né, fazer uma boa gestão e ter o retorno depois e o reconhecimento da população. E a gente, ao longo desses anos, né, eu já estou no 7º ano, né, de governo, 6º ano de governo, né, já foram 4, sim, 1 ano, passa rápido, mais hein? agora já entrando para o 6º ano, né, de mandato. A gente tem construído essa credibilidade junto à população por ter conseguido honrar aquilo que os compromissos que a gente faz com a população. Em Porangatu mesmo, a gente recebeu o GMM, que é aquele movimento do asfalto nos municípios, né, a recuperação de asfalto, né, recebemos aí muitos maquinários também, como o Ferrugem citou aqui, o meu deputado também é o José Nelto, deputado federal, deputado que nos ajuda muito. Porangatu é uma cidade polo, né, então todas aquelas cidades ali, 13 cidades vizinhas, praticamente buscam benefícios na cidade em relação à saúde, né? Nós temos um polo clínico lá, temos várias clínicas particulares também, e que aquelas cidades vizinhas buscam esse serviço, né? A maioria dessas cidades não tem agência bancária. Então, nós temos uma população circulante em torno de 50 mil, 60 mil pessoas ali por dia, por causa da cidade vizinha. Então, o nosso hospital tem uma demanda muito alta, que é porta aberta, a população das cidades vizinhas vão para Porangatu, sem falar o sul do Tocantins também, que chegam lá. Quando começa a melhorar a saúde numa cidade, aí depois logo empeora, porque já começa a vir de outras cidades, né? Então, ter um hospital hoje é uma responsabilidade muito grande e um custo altíssimo, né? Então, o nosso recurso do governo federal, em relação à média e alta complexidade, que é o MAC, que a gente, né, utiliza essa sigla, média e alta complexidade, vai todinho para o hospital, sem falar que a gente tem as outras coisas, tem o SAMU, tem os outros serviços que precisam ser prestados à comunidade em relação à saúde. E aí esse recurso todinho lá. E aí nós temos um convênio com o Estado em algumas cirurgias, oftalmológica e algumas outras, mas a maioria é na área da oftalmologia. E o Estado manda, né, o Estado que faz essa regulação e o nosso hospital que realiza essas cirurgias, consultas, e sem falar das nossas demandas ali do dia a dia. Então, esse custo operacional no hospital acaba fazendo com que a gente utilize muito recurso do Tesouro para bancar todo esse serviço. Então, quando se tem um hospital, não tem muitas condições de você fazer shows, né, de fazer aquelas festas. E o pessoal cobra muito ali da gente. Ah, por que Mara Rosa traz o show tal, traz Zezé de Camargo, traz não sei o quê e tal. Mara Rosa tá rica, né? E Porangatu, lá não tem um hospital igual o nosso, né? Então, assim, acaba dificultando... Dá show na saúde, pelo menos. Estamos dando show na saúde. E é difícil, viu? Porque a saúde é bem complexa, é muito cobrada. A população não entende realmente quais são os serviços prestados, né? Elas querem mais. Hoje mesmo eu tive um questionamento de uma senhora, né, me mandando no WhatsApp que o marido dela precisando de uma cirurgia de vesícula, né? E ela muito preocupada. Falei, calma, vou olhar na regulação. Ela falou, não, na regulação ele está nos 6 mil pessoas na frente dele. Eu, meu Deus do céu. Falei, mas ele está no hospital? Está internado? Não, está em casa. Falei, então não está com dor, né? Ah, mas eu estou com medo de estourar isso, e aquela agonia, né? Aí eu falei, por que não monta um UTI aqui? Eu falei, você sabe quanto custa o leito de UTI? Aí eu falei, 50 mil por dia.
Porongatu não tem Um condições. Um leito. Eu falei, como que Porongatu? Eu falei, se o nosso presidente da República mandar o dinheiro, eu monto a UTI, mas até então não tem esse dinheiro, né? Levou, por enquanto, vou me apegar aqui ao Estado mesmo, para ver se o Estado realiza essa cirurgia. E o Estado passa por essa dificuldade, igual os municípios passam. Porque a saúde ela tem se tornado cada dia mais complexa. O diagnóstico é caro, né? Nenhum médico hoje dá um diagnóstico sem fazer uma bateria de exames. Então, tudo isso tem custo, né? Então, vai só onerando e os municípios vão ficando, como está na ponta, é que sente que as pessoas sentem mais a dor e quem ela recorre é o prefeito, é o vereador. Ninguém tem né? o WhatsApp do Gente, governador nem do presidente, tem o da prefeita, né, prefeita? Isso, Aí eu tenho que ficar aqui ligando pro Razível, pro Luciano, me acorde, me ajuda, né? Mas ontem eu estive em Brasília, né, conversando com o senador Vanderlan, conversando com o deputado José Nelto, para a gente conseguir recursos, para a gente ajudar o Estado. Então, nessas situações de cirurgias, a gente fazer um mutirão, arrumar emenda, a gente fazer um mutirão para fazer cirurgias de vesícula, né, de cálculo renal também, que são três situações que nos abala muito nos municípios. Eu acredito que vocês também, se vocês estiverem em hospital que já realiza, tudo bem. Mas a gente que não tem, quando tem alguém com dor, por exemplo, cálculo renal, né? A maioria, assim, das vezes lá no nosso hospital tem que ficar esperando a vaga no Estado. E como que a pessoa fica o tempo todo sentindo dor, aí ele toma um remédio ali paliativo, para depois voltar novamente com essa dor reincidente, e a gente sabe que a solução é tirar, é a retirada. Assim é a vesícula, a questão também vascular é outra situação séria no Estado, né, para os municípios, porque, primeiro, a dificuldade de achar profissionais, né, de ter esse número grande de profissionais para atender toda essa demanda, né, e não tem hospitais especializados para que possa, assim, não tem muitos, né, tem, mas não tem muitos o suficiente para atender toda essa demanda reprimida no Estado para estar atendendo, e aí as pessoas vão ficando de lado, né, e dificulta esse atendimento. Mas a gente percebe que melhorou muito também. Desde quando eu entrei, era muito mais a cobrança, né? Então, a gente viu que depois da quantidade de leitos que o governador implantou no Estado, deu uma amenizada, assim, bastante. Está faltando pouco para ficar no 100%, né? Então, a gente acredita muito aí no trabalho do nosso governador, Daniel, que está assumindo agora. Tenho certeza que tem uma sensibilidade altíssima em relação às demandas do nosso povo, e ele vai conseguir estar ajudando e acelerando esses processos para a gente colocar a saúde 100%, né? Assim como a educação, e nós teremos também uma saúde 100%. Melhorou muito, mas falta pouco. Defender o municipalismo é defender o cidadão, porque é no município que a vida acontece. Essa é a bandeira que nós repetimos aqui sempre no Papo de Prefeito, essa é a bandeira da AGM. Prefeita Vanusa, quero agradecer muito a sua participação e pode caminhar para as suas considerações finais, e eu já daqui a pouco encaminho para os demais convidados. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada, eu que agradeço, Leandro. A gente se conheceu ali na China, né? Tivemos uma missão oficial. Ali na China, bem ali, né? Uma missão bastante importante para o estado de Goiás, né? Sofremos um pouquinho com a alimentação, né? Que a comida da China não é igual a nossa, não, né? A gente passa fome. Mas, assim, quero agradecer o Zé Délio, né? O Zé Délio é esse grande presidente, grande gestor, é uma inspiração para todos nós. O Zé Délio esteve em Porongatu, eu falo, olha, a primeira vez que o presidente da GM vem aqui nos municípios, sentir a dor, sentir as nossas demandas, foi muito importante para nós. Nosso secretário recebeu ele, foi, assim, super bacana essa troca de experiência, né? As coisas que ele nos falou, deu para a gente captar muita coisa boa. E eu tenho certeza que ele terá muito sucesso aí pela frente, e quero agradecer pela oportunidade que ele está concedendo aqui através do Papo de Prefeitos, e você também, Leandro, e muito obrigada aos meus companheiros aqui, colegas de trabalho, né, nossos prefeitos. Desejo sucesso para vocês. Obrigado. Muito bom, muito bom. Ferrugem, o presidente Zé Délio já esteve lá em Nazário? Conta pra gente. O Zé Délio entrou na GM para transformar a GM também. Então,
já nos visitou e está visitando, acho que já visitou todos os 246 municípios, já está Perto de 200 municípios. Perto de 200. Ele já visitou. E ele, no dia da visita lá, ele falou que vai visitar todos os municípios. Então, isso é muito salutar para os municípios. A presença do nosso representante, que é o Zé Délio, que briga e luta os benefícios para nós, está sempre presente e ter o contato direto ao município, que ele vai ver a realidade de cada um. E aquilo ele já forma uma mentalização, o que ele precisa fazer para ajudar nós todos. E graças a Deus ele tem feito isso com dignidade e com muita honra. Obrigado por sua participação, Ferrugem. Então, quero agradecer o Leandro e o Zé Délio pela oportunidade que está dando para nós vir aqui no Papo de Prefeito trocar as nossas experiências. Muito obrigado a todos. Prefeito Wisner, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço para todo mundo de Corumbaíba. Eu é que agradeço. E falando na visita do Zé Délio, eu também já recebi a visita dele lá, foi no ano passado. Então aqui ele gabaritou. Sim, e foi interessante. Pela primeira vez também, o presidente da GM visita Corumbaíba, né? E nós estávamos num evento que era de manhãzinha às 7 da manhã, na hortaliça comunitária que nós temos lá, juntamente com o Viveiro de Mudas. Estávamos fazendo lá a distribuição de 3 mil pés de alface, de couve, de rúcula, de tudo assim, enfim, hortaliça. E ele chegou, falou assim: Wisner, parabéns pela iniciativa sua, da primeira-dama, mas eu estou aqui também para ouvir, eu quero te ouvir, eu quero ouvir aí a comunidade, o que Corumbaíba está precisando, o que nós podemos intermediar para trazer para Corumbaíba. Então isso é muito importante. Isso dá força para o prefeito, nós sabemos a dificuldade, né, Leandro, que nós enfrentamos diariamente. Está na reeleição, Vanusa na reeleição também, eu estou no segundo mandato, embora não seja reeleição. Nós sabemos o que nós enfrentamos, e quando se tem uma associação forte, um prefeito que é exemplo para o estado de Goiás e que chega e te pergunta em que eu posso te ajudar, isso é muito importante. Então, só agradecer a oportunidade, né, da participação aqui nesse Papo de Prefeito, e deixo o meu abraço ao presidente Zé Délio, que não pôde estar aqui ainda, né, mas já encontrei com ele na GM também, e nos colocar à disposição para outras oportunidades, estarmos aqui trocando ideias. Foi um prazer conhecer o senhor, prazer conhecer a Vanusa também, né? E façam uma visita em Corumbaíba. Estamos lá na divisa do estado com Minas Gerais, será um prazer recebê-los lá. E eu convido pro carnaval, viu, gente? Tem carnaval em Porangatu. Eu vou te falar, a minha esposa tem uma prima que mora em Porangatu. Então, você pode passar o carnaval lá. Eu estive lá em 2015, Vanusa. Tá passando a hora de voltar. Ficamos lá uma semana. Olha, volta nós vamos então. voltar lá. Lá tá bem mais bonita. Gente, esse é o Papo de Prefeito, o podcast oficial da GM, que também vai trazer aqui todos os 246 prefeitos. Estamos chegando à 100ª participação já. É uma honra para a gente defender o municipalismo. Quero pedir para você continuar nos assistindo e nos seguir no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Spotify. Acessar o papodeprefeito.com.br, porque lá tem a nossa revista, inclusive, que está destacando que nós já passamos dos 2 milhões de visualizações graças à sua audiência. Muito obrigado. Esse é o Papo de Prefeito, o podcast oficial da GM.